Ei, você aí! Hoje à noite nós vamos fazer uma viagem que provavelmente o seu estômago moderno não está pronto para encarar. Imagine-se sentado em um salão romano, cercado por colunas de mármore e pelo som ritmado de flautas e risadas abafadas. Um aroma doce, terroso, meio animalesco paira no ar. Você olha para a travessa no centro da mesa e lá está, dourado, recheado com tâmaras, ervas e pequenos pássaros assados. Um camelo inteiro. Você não leu errado. Camelo. Servido como se fosse o centro de um rodízio gourmet de luxo. Mas, antes de você começar a duvidar da sua realidade, deixa eu te lembrar que estamos falando de Roma antiga. Um império que dominava do Saara ao norte da Inglaterra e que tinha um apetite tão vasto quanto suas fronteiras. Então sim, se havia camelo nas províncias, você pode apostar que ele foi parar na mesa de algum cônsul entediado com javali assado. E só para não esquecer. Então, antes de se acomodar, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente curte o que eu faço aqui. Me conta também nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí? Sempre gosto de saber onde esse tipo de história está te encontrando. Agora, abaixa as luzes, talvez liga um ventilador para dar aquele ruído branco de fundo e vamos mergulhar juntos na jornada de hoje. Você caminha por um mercado romano, fervilhante. No chão, areia misturada com frutas amassadas, patas de animais e restos de ânforas quebradas. No ar, o som de comerciantes gritando promoções enquanto arrastam pedaços de carne cobertos por folhas de louro e canela. Ali, entre um comerciante de mirra e um vendedor de enguias vivas, há algo diferente. Uma sombra alta com pelagem dourada. Um camelo, vivo. E você percebe que ele não está ali para carregar carga. Ele está ali para ser vendido como alimento. Os romanos comiam camelos? Você pergunta a si mesmo, franzindo a testa. A resposta é sim. E não só comiam. Eles criaram um verdadeiro culto gastronômico ao redor disso. Claro que isso não era comida de plebeu. A carne de camelo era algo exótico, importado principalmente das províncias do norte da África e do Oriente. Mais do que alimentar, ela servia para impressionar. Pensa assim, você é um senador tentando subir na carreira. Você precisa organizar um banquete, mas todo mundo já serviu porco recheado com aves, javali selvagem, batido, pavões com penas. Velho, agora imagine entrar em cena com um camelo inteiro assado, coberto com ouro em pó comestível, com frutas cítricas dentro da barriga. É o equivalente gastronômico de chegar numa reunião de toga Gucci. E olha que não era só sobre o tamanho. A carne do camelo, dizem alguns registros, era surpreendentemente suculenta se cozida corretamente. Especialmente o giba, aquela corcova macia que lembra uma mistura de gordura de pato com músculo de boi. Há indícios de que os romanos marinaram essa parte em vinhos doces, deixaram repousar em folhas de figo e depois assaram lentamente em fornos de pedra. A textura, algo entre o lombo de cordeiro e o confite de pato. Você lambe os beiços só de imaginar, ou talvez de nojo, mas isso é contigo. Agora, aqui vai uma curiosidade que nem todo mundo conhece. Alguns banquetes imperiais serviam carne simbólica de camelo, feita com cortes de boi e cavalo, moldados com tripas costuradas à mão para parecer camelo. Por quê? Porque camelos de verdade eram caros demais até para os ricos. E havia um mercado todo voltado para esse tipo de ilusão culinária. É como comer carne vegetal em forma de hambúrguer gourmet. Versão século I e tem mais. Historiadores ainda discutem se os romanos realmente acreditavam nas propriedades afrodisíacas da carne de camelo ou se isso era só uma jogada de marketing dos cozinheiros imperiais. Mas muitos documentos sugerem que essa carne era servida em rituais de fertilidade.
às vezes acompanhada de vinho de romã e sementes de papoula. Uma combinação, digamos, animadora. Você vai mais fundo, literalmente. Entra numa cozinha subterrânea, onde o ar é úmido e cheira a fumaça de lenha e especiarias doces. Lá, 3 cozinheiros trabalham em silêncio. Um deles passa óleo de oliva em uma pele esticada sobre uma grelha. Outro despeja mel misturado com pimenta e vinagre sobre um pedaço imenso de carne. O terceiro retira de um forno ardente algo que parece um casco. Não é casco. É um pedaço da perna dianteira de um camelo, assado com casca e tudo. Você observa os homens picarem essa carne em pedaços pequenos, servindo-a com trigo cozido, tâmaras e uma calda de figos que brilha como âmbar. E aqui vai uma pitada de leveza. Dizem que em uma ocasião, um cozinheiro atrapalhado colocou o camelo no forno, sem tirar a sela. Resultado? Um churrasco de couro e bronzeado artificial, que, pasme, acabou sendo servido como arte conceitual a um imperador bêbado que adorou o sabor fumê. Você se recosta na cadeira mental e pensa, isso tudo parece muito, mas muito absurdo. Só que Roma era isso. Um desfile diário de excessos, comidarias teatrais e uma necessidade quase desesperada de sempre ir além. Comer um camelo não era sobre fome, era sobre status, sobre dominar até mesmo a natureza, transformando um animal símbolo do deserto em parte do cardápio. E se você acha que isso é o ápice da excentricidade, calma, porque o próximo prato envolve eletricidade. E só para não esquecer, então, antes de se acomodar, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente curte o que eu faço aqui. Me conta também nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Sempre gosto de saber onde esse tipo de história está te encontrando. Agora, abaixa as luzes, talvez liga um ventilador para dar aquele ruído branco de fundo e vamos mergulhar juntos na jornada de hoje. Você caminha por um mercado romano fervilhante. No chão, areia misturada com frutas amassadas, patas de animais e restos de ânforas quebradas. No ar, o som de comerciantes gritando promoções enquanto arrastam pedaços de carne cobertos por folhas de louro e canela. Ali, entre um comerciante de mirra e um vendedor de enguias vivas, há algo diferente. Uma sombra alta com pelagem dourada. Um camelo, vivo. E você percebe que ele não está ali para carregar carga. Ele está ali para ser vendido como alimento. Os romanos comiam camelos? Você pergunta a si mesmo, franzindo a testa. A resposta é sim. E não só comiam. Eles criaram um verdadeiro culto gastronômico ao redor disso. Claro que isso não era comida de plebeu. A carne de camelo era algo exótico, importado principalmente das províncias do norte da África e do Oriente. Mais do que alimentar, ela servia para impressionar. Pensa assim, você é um senador tentando subir na carreira. Você precisa organizar um banquete, mas todo mundo já serviu porco recheado com aves, javali selvagem batido, pavões com penas velhos. Agora, imagine entrar em cena com um camelo inteiro assado, coberto com ouro em pó comestível, com frutas cítricas dentro da barriga. É o equivalente gastronômico de chegar numa reunião de toga Gucci. E olha que não era só sobre o tamanho. A carne do camelo, dizem alguns registros, era surpreendentemente suculenta se cozida corretamente. Especialmente o giba, aquela corcova macia que lembra uma mistura de gordura de pato com músculo de boi. Há indícios de que os romanos marinaram essa parte em vinhos doces, deixaram repousar em folhas de figo e depois assaram lentamente em fornos de pedra. A textura, algo entre o lombo de cordeiro e o confite de pato. Você lambe os beiços só de imaginar, ou talvez de nojo, mas isso é contigo. Agora, aqui vai uma curiosidade que nem todo mundo conhece.
alguns banquetes imperiais serviam carne simbólica de camelo, feita com cortes de boi e cavalo, moldados com tripas costuradas à mão para parecer camelo. Por quê? Porque camelos de verdade eram caros demais até para os ricos, e havia um mercado todo voltado para esse tipo de ilusão culinária. É como comer carne vegetal em forma de hambúrguer gourmet, versão século I, e tem mais. Historiadores ainda discutem se os romanos realmente acreditavam nas propriedades afrodisíacas da carne de camelo, ou se isso era só uma jogada de marketing dos cozinheiros imperiais. Mas muitos documentos sugerem que essa carne era servida em rituais de fertilidade, às vezes acompanhada de vinho de romã e sementes de papoula. Uma combinação, digamos, animadora. Você vai mais fundo, literalmente. Entra numa cozinha subterrânea, onde o ar é úmido e cheira a fumaça de lenha e especiarias doces. Lá, 3 cozinheiros trabalham em silêncio. Um deles passa óleo de oliva em uma pele esticada sobre uma grelha. Outro despeja mel misturado com pimenta e vinagre sobre um pedaço imenso de carne. O terceiro retira de um forno ardente algo que parece um casco. Não é casco. É um pedaço da perna dianteira de um camelo, assado com casca e tudo. Você observa os homens picarem essa carne em pedaços pequenos, servindo-a com trigo cozido, tâmaras e uma calda de figos que brilha como âmbar. E aqui vai uma pitada de leveza. Dizem que em uma ocasião, um cozinheiro atrapalhado colocou o camelo no forno, sem tirar a sela. Resultado? Um churrasco de couro e bronzeado artificial, que, pasme, acabou sendo servido como arte conceitual a um imperador bêbado que adorou o sabor fumê. Você se recosta na cadeira mental e pensa, isso tudo parece muito, mas muito absurdo. Só que Roma era isso. Um desfile diário de excessos, comidarias teatrais e uma necessidade quase desesperada de sempre ir além. Comer um camelo não era sobre fome, era sobre status, sobre dominar até mesmo a natureza, transformando um animal símbolo do deserto em parte do cardápio. E se você acha que isso é o ápice da excentricidade, calma, porque o próximo prato envolve eletricidade. Você pisca os olhos e a luz muda. Não estamos mais na cozinha subterrânea de um aristocrata romano. Agora você está às margens de um rio lamacento, provavelmente em alguma província egípcia ou africana do Império. E ali, no fundo das águas escuras, algo se move. Lento, quase preguiçoso, um peixe, mas não qualquer peixe. Um que emite descargas elétricas capazes de atordoar cavalos inteiros. E sim, os romanos descobriram isso. E o que eles fizeram quando perceberam, cozinharam? Ainda não. Primeiro, claro, tentaram usá-lo como remédio, porque você sabe, quando você vive numa época onde sanguessugas são consideradas tratamento, levar um choque de peixe parecia quase sofisticado. Você anda por um jardim onde colunas cercam um pequeno lago artificial. Há bancos de mármore, estátuas de deuses com rostos entediados. E ali, nadando sob a superfície da água parada, estão os famosos torpedines, ou seja, as arraias e peixes elétricos. Um senhor idoso, coberto com uma túnica escarlate e barba, entrançada, estende a mão na água. Ele fecha os olhos, respira fundo e então estremece com um leve choque. E sorri. Ele não está louco. Ele está tratando dor de cabeça. Os médicos romanos, aqueles que misturavam mitologia com experimentos perigosos, acreditavam que os choques desses peixes poderiam curar tudo, de gota e artrite até enxaqueca e impotência. O peixe era mantido vivo num balde, e o paciente encostava os pés ou mãos ali dentro, esperando pela descarga elétrica. Às vezes funcionava, às vezes só queimava a pele. Mas isso não impediu a moda de se espalhar. E aqui está o detalhe, mais bizarro.
Alguns banquetes realmente incluíam esses peixes no cardápio. Sim, eles comiam peixe elétrico, e não era qualquer prato. Era uma espécie de roleta russa culinária, porque os cozinheiros tinham que matar o peixe da forma certa para que ele não liberasse toda a sua carga elétrica durante o preparo. Quando isso acontecia, o peixe ficava duro demais para comer, segundo os registros de Apício, o grande mestre da culinária romana. Agora imagine isso. Você, convidado de honra num jantar em Capri, é servido com algo chamado filé de torpedine marinado com garum e mostarda. Garum, aquele molho de peixe fermentado que cheira pior que meia molhada esquecida no sol. E a textura? Borrachuda, quase vibrante. Mas a fama do peixe era tanta que mesmo se estivesse com gosto de lâmpada queimada, você não ousaria recusar. E tem mais. Alguns registros sugerem que cozinheiros mais ousados faziam experimentos para manter o peixe ligeiramente vivo durante o preparo, acreditando que isso preservava a essência elétrica do animal. O resultado? Convidados que, ao morder, sentiam pequenos formigamentos na língua. Se isso soa como ficção científica, bem, para os romanos era apenas terça-feira. Mas os peixes elétricos também entraram na arte e na religião. Pinturas em mosaicos mostram esses animais cercando deuses do mar. Alguns templos menores até mantinham aquários com eles como forma de purificação energética. Tocar o peixe era considerado uma conexão direta com Netuno, uma batida divina de alta voltagem. Você observa agora um grupo de soldados romanos em missão nas margens do Nilo. Estão cansados, sujos e famintos. Um deles, em desespero, lança uma rede e pega o tal peixe estranho. Eles nunca tinham visto algo assim. E quando o soldado o segura, recebe uma descarga que o derruba no chão. Os colegas riem e batizam o animal de Raio de Júpiter. Esse peixe logo se tornaria um símbolo, um amuleto. Em algumas partes do Império, era usado como tatuagem de guerra, desenhado no ombro para espantar o medo. Você vê esses soldados entrando em batalhas com peixes elétricos bordados nos escudos. Era superstição? Era. Mas a Roma antiga era construída em cima de superstição, sangue e especiarias. E aí entra o aspecto mais sinistro: experimentos romanos. Há registros vagos, muito vagos, de médicos tentando ligar esses peixes a objetos metálicos para conduzir choques. Uma espécie de experimento protocientífico. Não chegaram a criar baterias, claro, mas estavam flertando com ideias perigosamente modernas. Tudo isso porque um dia alguém encostou o pé num peixe e sentiu um arrepio. Como tudo que brilha acaba em prato, volta à cozinha. O cozinheiro mais respeitado da Casa Imperial descreve, em seu caderno de receitas, um método para transformar carne de torpedine em iguaria. Afogar o peixe em vinho fervente, escamar com obsidiana aquecida e servir com flores, de açafrão e orvalho recolhido ao amanhecer. Detalhe, isso tudo para uma porção do tamanho de uma bolacha. Porque luxo em Roma era fazer muito com pouco, desde que fosse absurdamente caro. Você recosta de novo. Pensa nesse mundo onde camelos viram assados de gala e peixes elétricos viram remédio e petisco. Um mundo onde não havia limites entre o que se comia, o que se curava e o que se temia. E sabe o mais doido? A gente nem começou a explorar as verdadeiras bizarrices que esses cozinheiros inventavam com... Bom, você vai ver. Você está parado em um campo aberto nos arredores de Roma, sentindo o calor do sol bater forte sobre sua nuca. No centro do espaço, há uma estrutura enorme de madeira, algo entre uma pira e um espeto de dimensões desumanas. E ali, pendurado sobre brasas crepitantes, girando lentamente com a ajuda de 6 escravos musculosos e suados, está ele, um camelo, inteiro. Sim, você está prestes a testemunhar o preparo de um dos pratos mais impressionantes e extravagantes da Roma antiga,
o assado imperial de camelo. Um ritual culinário reservado apenas para ocasiões absolutamente especiais. Casamentos de senadores, recepções para generais vitoriosos, ou quando o imperador queria humilhar seus convidados com fartura obscena. Você sente o cheiro da carne começar a se transformar. As camadas externas tostam devagar, criando uma crosta brilhante graças a um líquido viscoso que os cozinheiros aplicam com pincéis feitos de rabo de cavalo. É mel misturado com vinho quente e vinagre de figo. Um molho que carameliza a pele do camelo e perfuma todo o ar ao redor com uma doçura amadeirada. Um chefe de cozinha com túnica branca e avental de couro grita ordens em latim. Mais brasas, mais vinho, virem mais rápido. E então ele te encara e com um sorriso no rosto diz: você nunca viu nada igual. Você caminha em volta da estrutura e vê que, dentro do camelo, há mais camadas. Porque, claro, não se trata apenas de assar o animal. Dentro dele foi costurado um carneiro inteiro, recheado por sua vez com uma ave, que por sua vez contém um peixe. É o turducken ancestral, versão romana, versão absurdamente exagerada. Essa técnica, chamada de infarcio bestiarum, era uma demonstração brutal de riqueza e domínio. Cozinheiros tinham que matar, limpar, rechear, costurar, marinar e cozinhar, tudo com precisão cirúrgica. Uma falha e o prato inteiro desandava. Você percebe que a cerimônia não é só culinária. É uma performance, um teatro da gula. Mas, por que camelo? Bom, primeiro, exótico. Camelos vinham do norte da África e da Síria, territórios distantes, secos, difíceis. Trazer um animal desses até Roma era como importar um dragão. Segundo, tamanho. O camelo era ideal para alimentar 200 pessoas de uma só vez. E terceiro, e talvez o mais importante, camelo não era comida de pobre. Nenhum camponês romano sonharia em comer isso. Era carne de espetáculo, de conquista, de superioridade. Você observa os cozinheiros começarem a cortar a carne com lâminas curvas, afiadas com pedra-pomes. Cada pedaço é servido em pratos de prata decorados com pérolas, trazidos por escravas, vestidas com túnicas douradas. O silêncio da multidão enquanto mastiga é quase religioso. Alguns convidados fecham os olhos, outros choram. Um poeta presente escreve um verso exaltando o dia em que o sol derreteu sobre a língua dos homens. É difícil imaginar o gosto. Alguns registros sugerem que a carne de camelo jovem, bem marinada, era surpreendentemente macia, lembrando vitela. Já a gordura da corcova era tratada como iguaria em si, servida como manteiga quente sobre pão rústico. Os mais ousados comiam pedaços crua, temperada apenas com sal e flores secas de murta. E não pense que o camelo era só prato. O próprio processo de abate era um espetáculo. Era comum que ele fosse conduzido em desfile até o local do assado, com músicas, dançarinos e oferendas aos deuses. Um sacerdote derramava vinho em seus cascos antes do golpe final. Sim, era cruel, mas era Roma, a cidade onde até a crueldade era embalada como arte. Você entra agora em uma sala subterrânea, com prateleiras cheias de pergaminhos manchados de gordura. São livros de receitas. Um em particular chama sua atenção. Nele está descrita a técnica de defumar a língua do camelo com folhas de oliveira e servi-la sobre pedras quentes untadas com óleo de noz. Era um prato afrodisíaco, reservado para encontros noturnos entre senadores e suas amantes. E tem mais. Havia uma tradição curiosa entre generais que retornavam da guerra. O banquete do deserto. Era um jantar onde se comia apenas alimentos dos territórios conquistados. Quando a campanha era na África, o camelo era obrigatório.
E para tornar tudo mais teatral, os cozinheiros decoravam o camelo com joias falsas, cobrindo sua cabeça com uma máscara dourada e fitas vermelhas. A apresentação era tão importante quanto o sabor. Você imagina agora a cena: um salão iluminado por tochas, mesas forradas com tecidos púrpuras, músicos tocando liras e no centro, o animal assado, reluzente, majestoso. É grotesco, é sublime. É Roma em sua essência, mas havia também o lado menos glamuroso. Restos do camelo, os que não eram comidos, eram muitas vezes levados para os mercados noturnos, onde eram revendidos a preços altíssimos como carne abençoada. E a gordura da corcova era derretida e vendida como unguento, supostamente capaz de curar calvície. Você recosta num pilar e respira fundo. A fumaça doce ainda paira no ar. Você pensa no tempo, no desperdício, na habilidade absurda de transformar um animal inteiro em um espetáculo. Pensa em como Roma era uma civilização de excessos e como até mesmo algo tão banal quanto comer era transformado em ritual, em símbolo, em poder absoluto. E você ainda nem viu o que eles faziam com flamingos recheados. Você está agora diante de uma mesa comprida, entalhada em marfim e com pernas esculpidas como garras de leão. Um escravo com olhar treinado tira a tampa de uma cloche dourada, revelando um flamingo inteiro, de pé, com as asas abertas como se estivesse prestes a alçar voo. E o mais curioso, ele está recheado com línguas. Sim, línguas. Muitas línguas, de animais diferentes, principalmente de pavões, fazões, pombos e, claro, outros flamingos. Você olha mais de perto e percebe que a pele do flamingo foi tratada para brilhar em tons metálicos. Um pó dourado feito com fragmentos de mica cobre as penas. Os olhos foram substituídos por contas de ônix. Tudo foi preparado não apenas para o paladar, mas para os olhos. Para impressionar, para provocar. Assombro. Os romanos não comiam flamingo por necessidade. Era difícil caçá-los, difícil prepará-los e caro em todos os aspectos. Mas era um símbolo de status, de decadência, de prazer elevado a uma forma quase espiritual. Um flamingo à mesa não significava só que você era rico. Significava que você era um deus no seu próprio império doméstico. Você observa os convidados em volta da mesa, cada um com seu escravo pessoal, servindo pequenos pedaços da carne rosada, quase translúcida, do flamingo. O gosto, dizem que lembra pato, só que mais leve, com um toque salgado que parece vir do próprio mar. Mas ninguém está ali pelo sabor, estão ali pela língua. Ah, as línguas. Havia uma obsessão entre os cozinheiros romanos pelas partes mais específicas dos animais. Línguas, cérebros, rins, olhos, rins. Partes que exigem perícia cirúrgica para serem removidas, lavadas, fervidas, temperadas e colocadas dentro de outros corpos. Era como montar uma escultura viva de sabor. O flamingo recheado com línguas era a encarnação disso. Camadas e mais. Camadas de simbolismo e extravagância. Você nota o chefe de cozinha supervisionando o corte. Ele usa um estilete curvo, banhado em prata. Corta com precisão milimétrica. Cada fatia precisa mostrar parte da carne do flamingo, parte de uma língua interna e, se possível, o contraste de uma pena embebida em especiarias. Um prato visual, um prato que contava uma história. Essa receita era inspirada nas fábulas. Os romanos amavam alegorias, e os flamingos, com suas cores vibrantes, eram vistos como aves mágicas, ligadas a deuses estrangeiros, especialmente as divindades egípcias. Comê-los era como absorver poder, graça, beleza, e devorar suas línguas era um gesto simbólico. Tomo para mim tua voz, tua sabedoria, tua essência. Você é guiado agora até uma outra sala, uma despensa, mas não qualquer despensa. É uma câmara subterrânea onde são mantidos os ingredientes mais raros do império.
Há potes com pimenta da Índia, azeite líbio com ouro em pó, trufas da Gália, fígado de enguia defumado, corações de codorna embebidos em leite de cabra coalhado. E em um canto isolado, envolto em tecido de seda, está ele, o linguarium, um recipiente de cerâmica esmaltada selado com cera preta. Dentro dele, dezenas de línguas curadas em vinagre de romã, um verdadeiro relicário de sabores. Custa mais que uma casa simples em Trastevere. Os grandes cozinheiros romanos usavam esse ingrediente como toque final em seus pratos mais artísticos. Era algo raro, provocativo, quase místico. Você volta à mesa e percebe que há também acompanhamentos bizarros. Há um molho espesso de groselha e alho poró, servido em conchas de marfim. Há bolinhos de miolos de flamingo misturados com pasta de trigo e açúcar de tâmaras. E no centro, uma tigela fumegante onde boiam olhos de peixe temperados com coentro. Um banquete romano era isso, uma mistura de medo e desejo, de nojo e fascínio, de arte e abuso. Um senador bêbado levanta sua taça de vidro azul e grita: "Nada se compara à língua de um flamingo, nem mesmo a de minha esposa." Os outros riem. Você engole seco e continua observando, porque há mais. Você caminha até a cozinha e vê os bastidores. Escravos cortando, fervendo, recheando. Um jovem derrama mel sobre um pato. Outro prepara um molho à base de sangue de javali com canela. E ali, num canto, um velho chefe afia uma faca enquanto murmura uma canção etrusca. Ele te olha nos olhos e diz: "Você acha que isso é sobre comida? Isso aqui é sobre poder, sobre quem manda, sobre quem pode." E nesse instante, tudo faz sentido. Flamingos não eram só aves, camelos não eram só animais. Eles eram instrumentos, ferramentas usadas por Roma para afirmar sua dominação sobre o mundo e sobre os próprios sentidos. Comer era um ato político, um ato espiritual e também um ato cruel. Você fecha os olhos, ainda pode sentir o gosto de sal, mel e vísceras, e você ainda nem viu o que eles faziam com os peixes que davam choque. Você caminha por um corredor de mármore, iluminado por tochas que tremulam, como se também estivessem ansiosas pelo que virá. Ao fundo, o som de água corrente, mas não é uma fonte decorativa. Você se aproxima e percebe. É um tanque, profundo, coberto por uma cúpula de vidro importado da Síria, reforçado com anéis de cobre. Dentro dele, nadam criaturas que parecem vindas de outro mundo. Peixes com corpos serpentinos, olhos imóveis, pele lisa e um estranho brilho azulado que pulsa suavemente. São os torpedines, peixes elétricos. Na Roma antiga, especialmente durante os períodos mais excêntricos do Império, esses animais eram mais do que exóticos. Eram instrumentos de fascínio e dor. Os cozinheiros mais ousados descobriram maneiras de utilizá-los não apenas como espetáculo, mas como ingrediente e ferramenta. Você assiste, boquiaberto, enquanto um escravo cuidadosamente retira um peixe do tanque com uma rede de bronze. Ele o coloca sobre uma bandeja de madeira oleada. Um cozinheiro se aproxima com um pequeno tridente, encosta na pele do peixe, e o tridente vibra, faísca. Os convidados aplaudem. O peixe ainda está vivo. E então o ritual começa. Primeiro, eles aplicam o peixe elétrico sobre os corpos dos convivas como se fosse uma espécie de terapia. Sim, terapia. Os romanos acreditavam que os torpedines curavam dores de cabeça, gota e até melancolia. O peixe era pressionado contra a pele do paciente até que o choque percorresse os nervos e o fizesse estremecer. Você vê um senador suando com um peixe sobre seu peito nu, enquanto um escravo segura sua mão e diz: "É para o seu bem, senhor." Ele grita, mas não recua. Depois da sessão médica, o peixe vai para a cozinha. Os romanos, sempre buscando o limite entre prazer e tortura,
passaram a utilizar os choques dos torpedines como método de marinar carnes. O peixe era mantido vivo por tempo suficiente para emitir descargas sobre pedaços de carne dispostos ao seu redor. Carne de porco, ganso, até mesmo filhotes de camelo. Diziam que o processo abria os poros da carne, permitindo que os temperos penetrassem com mais intensidade. Vinagre, mel, garum, o famoso molho de peixe fermentado romano, pimenta do Egito. Tudo se misturava em camadas que, ao final, eram ativadas com um novo choque antes de servir. Você pensa, isso é insano. E então, ouve o cozinheiro dizer: o peixe cozinha o espírito da carne antes que o fogo atue na sua forma. Uma filosofia, uma alquimia culinária. E você entende, aquilo não é só comida, é um ritual de poder e submissão. A natureza sendo dobrada, domada, frita e servida como oferenda a um apetite imperial. Em um canto da cozinha repousa um livro de receitas em pergaminho. Você folheia. Há instruções precisas sobre como capturar, manter e usar os peixes elétricos. Há desenhos mostrando a anatomia do animal, os pontos onde se concentram as bolsas elétricas, a direção dos nervos, o tempo ideal de exposição para obter choques suaves ou intensos. Um verdadeiro manual de tortura culinária. E então, a sobremesa. Sim, eles também usavam o torpedine no final da refeição, uma tigela de figos cortados, banhados em leite de cabra adoçado com mosto de uvas secas. Por cima, raspas de gelo trazido das montanhas. E no centro, um filé de torpedine defumado com ervas. O contraste era chocante, literalmente, porque o peixe, antes de ser preparado, era ativado uma última vez, e sua carne, segundo os romanos, conservava algo da sua energia. Um mito? Talvez, mas isso não importava para eles. Era a história que contava. Você se senta ao lado de uma matrona que te oferece uma colher da sobremesa. Seu rosto é impassível. Ela sussurra: comer é provar a alma do mundo. Mas aqui, nós a forçamos a se render. Você aceita a colherada, doce, picante, e por um segundo sente uma leve dormência na língua. Imaginação? Talvez não. A loucura romana atingia seu auge nas cozinhas. Você agora vê outra cena. Uma ceia privada, no subúrbio de Pompeia, onde um poeta excêntrico decidiu criar um espetáculo com peixes elétricos. Ele os soltou vivos em uma pequena piscina artificial no centro da sala. Cada convidado devia pescar seu peixe com as mãos, suportando o choque como prova de bravura. Quem recuasse era ridicularizado. Quem conseguisse recebia o título de amante do trovão. Eles riam, cantavam, bebiam e esqueciam que estavam brincando com criaturas vivas. Você olha nos olhos do torpedine. Ele não pisca, não grita, apenas vibra, apenas obedece. E então você se pergunta: quantas criaturas, quantos homens, quantos impérios já vibraram assim antes de serem devorados? Você segue seu caminho pela agitada cozinha romana, o cheiro intenso de especiarias misturando-se ao aroma forte do peixe recém-preparado. Agora, sua atenção se volta para um outro ingrediente nada comum que cruzou as fronteiras do império: o camelo. Isso mesmo, o camelo, essa criatura robusta, associada às areias do deserto, tinha um lugar especial e surpreendente nos banquetes romanos. Imagine-se sentado à mesa de um banquete imperial, onde os pratos são mais que comida. São símbolos de status, poder e curiosidade insaciável. Os romanos não apenas importavam camelos como transporte ou animais de carga. Eles os transformavam em protagonistas gastronômicos. Mas não se trata de um simples churrasco de camelo. Os cozinheiros romanos tinham técnicas exóticas, quase ritualísticas, para preparar essa carne tão resistente e diferente das carnes tradicionais.
Você ouve o burburinho dos escravos preparando o animal. Primeiramente, o camelo é submetido a um longo processo de cura e marinada envolvendo uma mistura complexa de vinagre, mel e garum. Aquele molho fermentado de peixe que, para você, já virou uma espécie de super ingrediente misterioso e indispensável da cozinha romana. Essa marinada tinha o propósito de amaciar as fibras duras da carne, que seriam difíceis de mastigar sem um preparo cuidadoso. Ao mesmo tempo, você percebe a presença de especiarias exóticas, pimenta da Índia, canela, açafrão e uma pitada de sementes de cominho, todas trazidas de terras distantes pelas rotas comerciais que cruzavam o vasto império. Cada tempero adicionava uma camada aromática que desafiava seu olfato moderno. Curiosidade estranha. Sabe que os romanos também utilizavam o camelo para fabricar um tipo raro de queijo? Isso mesmo. O leite do camelo, embora pouco consumido diretamente, era fermentado e processado para produzir queijos exclusivos que eram servidos apenas às elites mais refinadas, como parte dos banquetes onde tudo precisava ser surpreendente. Enquanto isso, no centro da cozinha, você observa uma cena que mistura crueldade e ciência primitiva. Um cozinheiro experiente usa um conjunto de ferramentas para extrair o máximo de sabor da carne. Pincéis de pelos de porco para aplicar marinadas, facas feitas de bronze cuidadosamente afiadas e um tipo de grelha de ferro que permite assar lentamente a carne, preservando os sucos e intensificando o sabor. Historiadores ainda discutem se o consumo do camelo entre os romanos era comum ou se era reservado apenas para ocasiões muito especiais. Alguns defendem que se tratava de um luxo ocasional, uma excentricidade para impressionar aliados e rivais. Outros sugerem que o camelo era mais comum nas províncias orientais, onde sua carne era mais valorizada. Você sente o calor da grelha e o aroma que começa a se espalhar pelo salão, quase hipnótico. A carne de camelo, ao ser assada, solta um cheiro terroso, com notas que lembram uma mistura de cordeiro e boi, mas com um toque selvagem que só o deserto pode oferecer. Não é para qualquer um, claro. Isso é para quem deseja experimentar o lado mais exótico da gastronomia romana. E então, vem a parte mais curiosa, para não dizer bizarra, do processo. Os romanos acreditavam que certos cortes de carne, de camelo, especialmente os do pescoço, tinham propriedades quase mágicas. Diziam que quem os comesse ganharia resistência e vigor para enfrentar longas jornadas ou batalhas. Imagine a propaganda que circulava entre os legionários, como se fosse um suplemento natural da época. Você se pergunta se essas crenças tinham alguma base científica ou se eram apenas histórias contadas para justificar o consumo de uma carne tão incomum. Talvez fosse um pouco dos dois. Afinal, em um tempo em que a medicina ainda engatinhava, o poder da sugestão tinha seu peso. Lembra daquele peixe elétrico que falamos antes? A ligação entre as excentricidades culinárias romanas é clara. Tudo tinha que ser uma experiência, um choque, literal ou figurado, para os sentidos. Com o camelo não era diferente. Agora você está diante de uma mesa onde os pedaços suculentos são dispostos para os convivas. O som das risadas, o tilintar das taças de vinho e o murmúrio das conversas formam um cenário perfeito para uma noite que mistura história, sabor e um toque de insanidade controlada. Você, que está do outro lado do tempo, pode até questionar as escolhas, mas não pode negar. Essa mistura de ingredientes, crenças e rituais faz parte da alma do império que dominou metade do mundo conhecido. E assim, você segue, sentindo o gosto e o cheiro do passado, onde camelos e peixes elétricos não eram apenas alimentos, mas elementos de uma narrativa que continua viva, mesmo que só na sua imaginação.
Você continua sua imersão na cozinha romana, agora focado no enigmático peixe elétrico, ou como os antigos gostavam de chamá-lo, o torpedo. Imagine segurar esse peixe na mão, sua pele lisa, fria e um pouco pegajosa, e pensar que ele podia dar choques elétricos suficientes para paralisar um homem. Nada de smartphones, mas com certeza uma tecnologia primitiva que misturava perigo e fascínio. Na Roma antiga, o peixe elétrico não era apenas uma curiosidade marítima, mas um ingrediente codiciado em algumas receitas de luxo. Os romanos adoravam inovar, e cozinheiros dedicados exploravam as propriedades únicas desse peixe para criar pratos que surpreendiam e assustavam os convidados. Você quase pode ouvir a risada sarcástica dos cozinheiros, sabendo que estavam prestes a preparar algo que você provavelmente não suportaria provar sem perder o juízo. A principal preparação envolvia manter o peixe vivo até o último momento, para que seu choque elétrico fosse parte da experiência. Durante banquetes especiais, os peixes eram colocados em tanques de água salgada próximos à mesa, prontos para surpreender qualquer incauto que tocasse a água. Alguns relatos sugerem que era comum o peixe ser usado para massagear os pés dos convidados, uma prática que hoje soaria como uma tortura exótica. Historiadores ainda discutem se essa prática era uma forma de relaxamento ou um simples entretenimento cruel. Você imagina o salão do banquete com luzes de velas tremeluzindo e convidados, rindo nervosamente, enquanto um servo alerta sobre o perigo invisível na água. O suspense é parte do show e certamente uma boa história para contar na manhã seguinte, se alguém ainda conseguisse andar direito. Curiosidade bizarra. Dizem que o imperador romano Nero tinha um peixe elétrico pessoal, mantido em um tanque especialmente construído, e que ele gostava de usar o peixe para mostrar seu poder sobre a natureza e o inusitado. Um jeito peculiar de demonstrar status, convenhamos. Voltando à culinária, o preparo do peixe elétrico não se limitava a choques. Os cozinheiros desenvolviam receitas para assá-lo, usando técnicas que destacavam sua carne branca e firme, mas que precisava ser manipulada com cuidado para não perder a textura ou se tornar insípida. A mistura de ervas, azeites e garum era essencial para equilibrar o sabor. Você sente um leve arrepio só de pensar em provar um prato assim. Talvez você esteja mais acostumado a uma comida previsível, mas no mundo romano, a imprevisibilidade era parte do charme. Além disso, o peixe elétrico tinha uma função medicinal. Acreditava-se que suas propriedades elétricas podiam curar dores e mal-estares, especialmente em terapias que envolviam a eletricidade natural para estimular o corpo. Essa crença é um lembrete de como a linha entre medicina, superstição e culinária era tênue naquele tempo. Enquanto você se aprofunda nesses detalhes, percebe o quanto a cozinha romana era um laboratório de experimentos sociais e sensoriais, onde o sabor era apenas parte da experiência. Você lembra daquele camelo e seu uso ritualístico e percebe um padrão. Tudo era levado ao extremo para impressionar, causar impacto e garantir que ninguém esquecesse a extravagância da refeição. Assim, ao imaginar a combinação entre camelos e peixes elétricos no mesmo banquete, você quase pode sentir a adrenalina e o estranhamento que os convidados deviam experimentar. A mistura de inovação, tradição e um toque de insanidade criava uma atmosfera única, uma verdadeira sinfonia de sabores, sensações e histórias para se contar séculos depois. Você agora se desloca para a relação entre camelos e peixes elétricos dentro dos banquetes romanos mais luxuosos e o que isso revela sobre o gosto dos antigos para o inusitado e a opulência.
Imagine-se sentado à mesa, cercado por ricos e influentes, enquanto pratos feitos com camelos, às vezes cozidos lentamente, outras vezes assados com especiarias exóticas, se alternam com pequenas porções de peixe elétrico, cuja eletricidade ainda pode ser sentida no ar. Os camelos, por sua vez, não eram apenas para transporte. Em algumas regiões do Império, sua carne era valorizada por ser incomum e uma espécie de troféu gastronômico. Você pode até imaginar o esforço e a logística para transportar camelos inteiros para Roma, onde seus cortes eram preparados com técnicas que ainda provocam debates entre historiadores. Seria carne de camelo mais saborosa assada ou em ensopados? Alguns especialistas dizem que a textura era bastante densa, o que exigia um cozimento prolongado para amaciar, algo que lembra as técnicas de churrasco modernas. Enquanto isso, o peixe elétrico trazia o elemento surpresa. Aquele toque de "será que agora vem um choque?" Uma sensação que só um romano com estômago para aventuras conseguiria apreciar. Historiadores ainda discutem se a eletricidade do peixe era usada também para preparar alimentos, talvez para cozinhar pequenas porções com impulsos elétricos, algo que soaria futurista e, francamente, um pouco estranho para você. Você começa a perceber que os banquetes romanos, longe de serem apenas refeições, eram eventos sensoriais, misturando sabores, sons e até choques elétricos, numa espécie de teatro gastronômico. Um tipo de experiência que, se tentássemos hoje, provavelmente terminaria com alguém pedindo um calmante. Curiosidade que parece saída de um livro de fantasia. Dizem que alguns chefes usavam os peixes elétricos como despertadores naturais, posicionando-os perto das camas imperiais, para garantir que os hóspedes acordassem com um susto. Algo meio cruel, meio genial. Enquanto isso, a carne de camelo era frequentemente acompanhada por molhos feitos com garum, aquele famoso molho de peixe fermentado que você já deve ter ouvido falar e que cheira tão forte que até os romanos brincavam dizendo que poderia acordar os mortos. A combinação, embora exótica para você, fazia sentido no paladar da época, que era habituado a sabores intensos e contrastantes. Você se pergunta como seria degustar essas combinações e imagina o cenário. Um prato de camelo suculento com um toque de molho forte, seguido por um petisco elétrico que provoca um pequeno choque, um jantar para não esquecer. E claro, tudo isso regado a vinhos fortes, alguns aromatizados com ervas que talvez hoje você evite, mas que na Roma antiga eram essenciais para limpar o paladar entre as etapas. Você sente a atmosfera única, onde a comida é também um espetáculo. Uma conversa sem palavras entre anfitrião e convidado que falava de poder, riqueza e ousadia. Lembra daquela preparação especial de camelos mencionada antes? Pois é, tudo fazia parte de um ritual culinário pensado para impressionar e, claro, para mostrar quem mandava no império. Esse banquete cheio de contrastes, o macio do camelo versus o choque do peixe, encapsula bem a essência da cozinha romana, surpreendente, audaciosa e, às vezes, um pouco perigosa. Você já está começando a se acostumar com essa viagem sensorial. E agora vai entrar na cozinha onde a mágica realmente acontece. O lugar onde camelos e peixes elétricos se transformam em pratos que surpreendiam até os paladares mais exigentes da Roma antiga. Imagine o cheiro que toma conta do ambiente. Uma mistura de especiarias exóticas, ervas frescas, fumaça lenta e um toque sutil da eletricidade que parece flutuar no ar. Os cozinheiros romanos, verdadeiros mestres da culinária da época, utilizavam técnicas que hoje você chamaria de experimentais. Você pode quase ouvir
o tilintar das panelas de bronze enquanto eles cortam pedaços suculentos de camelo, ao mesmo tempo em que se preparam para lidar com os peixes elétricos que exigiam cuidado extra. Não é qualquer um que se atreveria a cozinhar com um peixe capaz de dar choques. Literalmente. Historiadores ainda discutem se os romanos usavam a eletricidade do peixe para além da surpresa no prato. Algumas teorias sugerem que eles podiam usar o peixe para estimular nervos, criando uma espécie de massagem elétrica culinária, talvez para amaciar carnes ou até para efeitos medicinais. Você fica imaginando como seria ter um spa elétrico de peixes na cozinha, não exatamente o tipo de coisa que se vê em programas culinários hoje em dia. Enquanto isso, os camelos não ficavam atrás em complexidade. Suas carnes eram frequentemente marinadas por horas em vinagre de vinho e ervas para garantir que ficassem macias e saborosas. Uma técnica que lembra aquelas marinadas lentas que você já viu em churrascarias modernas. E claro, o ritual de temperar camelos envolvia ingredientes exóticos trazidos da Pérsia e do Egito. Pimenta longa, gengibre até açafrão. Você sente o ritmo pausado da cozinha, onde nada é apressado e cada prato é uma obra de arte. Os cozinheiros trabalhavam com precisão quase cirúrgica, como se fossem alquimistas transformando ingredientes em ouro culinário. O fogo, controlado cuidadosamente, era tanto um aliado quanto um desafio. Muita chama e você teria uma peça de camelo seca e dura, fogo baixo demais e o peixe elétrico talvez não ficasse na textura ideal. E a limpeza. Imagine você tentando limpar um peixe que pode te dar um choque. A habilidade para lidar com essas criaturas era tão valorizada quanto o talento para temperar um bom molho. Você quase sente a tensão no ar, uma mistura de respeito e cautela. Curiosidade. Os romanos tinham uma espécie de chefes de cozinha, chamados de coques, que eram especialistas em preparar essas iguarias raras. Eles competiam para impressionar os imperadores e senadores, e vencer essa competição podia significar fama e fortuna, ou uma queda rápida se o prato não agradasse. Você percebe que, muito além da comida, havia uma performance gastronômica acontecendo, onde a técnica se misturava à criatividade, ao risco e a um toque de loucura. Um banquete não era só para comer, era para experimentar sensações novas, provar o desconhecido e, claro, se divertir um pouco com o inesperado, mesmo que isso significasse levar um choque de um peixe na língua. Você já está começando a entender que na Roma antiga, a cozinha era tão cheia de surpresas quanto as histórias que você ouviu até aqui. E, mesmo que o seu paladar moderno não esteja totalmente pronto para essas aventuras, a imaginação se diverte bastante. Agora que você já conhece os segredos de cozinhar camelos e lidar com peixes elétricos, é hora de mergulhar no universo das receitas que transformavam esses ingredientes exóticos em pratos dignos de uma festa imperial. Imagine-se ao lado do fogo, observando o cozinheiro preparar uma mistura aromática que envolve tudo, desde vinagres perfumados até mel espesso. Um equilíbrio delicado entre o doce e o ácido, pensado para complementar a robustez da carne de camelo. Você sente o calor suave do forno de pedra e percebe como cada detalhe importa. A carne é cuidadosamente cortada em pedaços pequenos, quase como se fosse um quebra-cabeça, para garantir que cada mordida seja perfeita. Enquanto isso, o peixe elétrico recebe um tratamento diferente. Ele é imerso em uma solução especial, feita de ervas amargas e especiarias, provavelmente para neutralizar qualquer sensação de choque e garantir que a textura fique macia e quase cremosa. Você se pergunta se, ao provar, os convidados sentiam um formigamento inesperado ou se era só um mito que os cozinheiros espalhavam para apimentar o ambiente.
Historiadores ainda discutem se esses pratos eram comuns em jantares, no dia a dia, ou se eram reservados exclusivamente para ocasiões especiais, festas religiosas e banquetes luxuosos. A maioria concorda que, devido ao custo e à raridade dos ingredientes, essas receitas tinham um ar de exclusividade, quase um ritual gastronômico que simbolizava poder e status social. Você sente que está assistindo a um espetáculo onde comida e poder caminham lado a lado, como se cada garfada representasse uma afirmação de domínio cultural. Enquanto o cozimento acontece lentamente, você percebe a importância das ervas usadas. A hortelã, o endro e o cominho, que criam uma sinfonia de aromas, evocando imagens das rotas comerciais que cruzavam a vastidão do Império Romano, trazendo não só ingredientes, mas histórias e culturas. É como se cada prato contasse uma narrativa própria, uma história de viagens, encontros e descobertas. Você já experimentou temperar algo com especiarias exóticas? Talvez não com camelo, mas até aquele toque de noz moscada no café da pidas. Manhã ou uma pitada de açafrão na paella já traz um pouco dessa sensação de aventura. Na Roma Antiga, esses sabores eram o que hoje chamamos de supertendência, itens de desejo para impressionar amigos e aliados. Uma curiosidade menos conhecida: peixes elétricos eram também usados em tratamentos médicos, acredita? Eles aplicavam o peixe para aliviar dores, aproveitando a descarga elétrica como uma espécie de fisioterapia primitiva. Quem diria que a mesma criatura que poderia acabar no seu prato também ajudava a curar? Você quase pode ouvir o murmúrio das conversas ao redor da mesa, o tilintar das taças de vinho e as risadas leves que acompanhavam essas refeições únicas. E você está lá, participando silenciosamente desse momento, sentindo o calor do fogo, o aroma dos temperos, o sabor imaginado de algo tão longe no tempo, mas tão vivo em sua mente. Enquanto o aroma dos pratos se espalha pela cozinha romana, você observa os cozinheiros manuseando os ingredientes com uma delicadeza quase ritualística. Os camelos, apesar de seu porte imponente, são transformados em cortes específicos, cada um pensado para realçar uma textura ou sabor. Você sente a atmosfera abafada e quente da cozinha, onde o suor se mistura ao cheiro dos temperos e da madeira queimada. É interessante notar que o uso de camelos na culinária não era apenas uma questão de sabor, mas também uma demonstração de alcance e poder. Esses animais, adaptados a desertos distantes, simbolizavam a extensão do império e sua capacidade de incorporar culturas e recursos de terras remotas. Cozinhar camelo era quase como contar uma história, uma narrativa de conquista e intercâmbio cultural. Você pode quase ver os mapas antigos nas paredes, com linhas vermelhas marcando rotas comerciais que cruzavam montanhas e desertos. Você se pergunta sobre o papel dos peixes elétricos nesse cenário. Eles não eram apenas um ingrediente exótico. Sua presença nas cozinhas romanas levanta perguntas sobre a curiosidade e ousadia dos chefes da época. Preparar um peixe capaz de gerar choques elétricos requeria conhecimento e cuidado, e provavelmente muita experimentação para evitar surpresas desagradáveis, como levar um choque ao manusear o peixe cru. Curiosamente, os romanos já tinham noções bastante avançadas de eletricidade, embora não no sentido moderno. Historiadores ainda discutem se a utilização dos peixes elétricos tinha um componente terapêutico, uma forma primitiva de eletroterapia, ou se era apenas uma maneira divertida e perigosa de impressionar os convidados durante um banquete. De qualquer forma, você imagina a surpresa dos presentes quando um peixe elétrico era trazido à mesa e o leve zumbido elétrico que parecia quase mágico para a época. Você está agora diante da cena de uma festa romana onde esses ingredientes ganham vida. Os convidados, reclinados em seus leitos,
São servidos por escravos que equilibram tigelas de prata e pratos esmaltados, enquanto músicos tocam ao fundo. A combinação inusitada de sabores provoca reações que vão do espanto à admiração, silenciosa. É quase como um teatro sensorial, onde o paladar é o protagonista e o exotismo dos ingredientes cria o enredo. Enquanto tudo isso acontece, você sente uma curiosa conexão entre passado e presente. Talvez seja a mesma sensação que tem ao provar uma receita antiga adaptada, ou ao explorar sabores incomuns em um restaurante moderno que tenta resgatar tradições esquecidas. Essa ligação invisível é o que mantém vivas as histórias da gastronomia, fazendo com que você se sinta parte de algo muito maior do que um simples ato de comer. No final das contas, os cozinheiros romanos eram verdadeiros artistas da sua época, desbravando o desconhecido e misturando ciência, cultura e criatividade em cada prato. E você está ali, sentado na penumbra, imaginando sabores e sensações, pronto para a próxima etapa dessa fascinante viagem culinária. Você agora se encontra na cozinha, onde os cozinheiros romanos exploram o potencial surpreendente do peixe elétrico para criar experiências culinárias que iam muito além do paladar. A preparação desse peixe exigia uma combinação de habilidade, paciência e uma certa dose de coragem, já que qualquer toque descuidado poderia resultar em um choque inesperado. Você imagina a textura da pele do peixe, escorregadia e úmida, brilhando sob a luz tênue das tochas, enquanto os cozinheiros manuseiam com destreza e respeito. O peixe elétrico não era apenas uma curiosidade exótica, ele estava no centro de um debate acadêmico que até hoje fascina historiadores da gastronomia. Seria o uso desse animal uma forma primitiva de eletroterapia ou apenas um espetáculo para impressionar os convidados? Você visualiza um médico romano vestido com sua toga, explicando aos seus pacientes os efeitos terapêuticos do choque leve que o peixe proporcionava, enquanto ao lado, um cozinheiro preparava o mesmo peixe para o banquete da elite. Ao mesmo tempo, você nota como os romanos tinham um talento especial para transformar a comida em entretenimento. A ideia de um peixe que dança na tigela, liberando choques elétricos, deve ter sido um show garantido para os convivas mais sofisticados. O humor sutil da época, que você poderia comparar ao sarcasmo elegante de um comediante moderno, fazia do banquete um evento memorável e cheio de histórias para contar depois. Curiosidades à parte, você reflete sobre as rotas comerciais que trouxeram o peixe elétrico até as cozinhas de Roma. É quase inacreditável pensar que, em meio a uma rede vasta e complexa de mercadores e navios, esses peixes chegaram vivos ou fresquíssimos até a capital do Império. Você sente a sensação de estar em uma daquelas docas agitadas, onde mercadores de terras distantes negociavam não só peixes, mas especiarias, tecidos e, claro, histórias fascinantes. Você percebe também que a escolha dos ingredientes, como camelos e peixes elétricos, revela algo mais profundo sobre a mentalidade romana. Uma mistura de curiosidade insaciável, busca pelo luxo e vontade de se destacar em um mundo onde a comida era símbolo de status. Ao preparar esses pratos exóticos, os cozinheiros eram quase alquimistas, combinando elementos aparentemente improváveis para criar algo único, capaz de despertar emoções e criar memórias duradouras. Enquanto você observa essa dança silenciosa entre tradição e inovação, não pode deixar de pensar no quanto ainda resta por descobrir sobre essas práticas antigas. Historiadores continuam a debater os detalhes e as receitas perdidas, e você, agora, faz parte desse legado invisível, absorvendo fragmentos de uma história que mistura sabor, ciência e um toque de mistério.
Você sente o ambiente da cozinha se aquecer, os sons e aromas se intensificam, e sabe que ainda há muito para explorar nessa jornada pelo mundo culinário romano, onde cada prato conta uma história que vai muito além do simples ato de alimentar. Você acompanha os cozinheiros enquanto eles se aventuram pelo mundo dos condimentos e temperos que transformavam camelos e peixes elétricos em pratos dignos de imperadores. Sabe, o tempero era uma arte, um equilíbrio delicado entre o salgado, o doce e o exótico, algo que hoje chamamos de gourmet, mas com um toque que faria até um chefe moderno levantar a sobrancelha, talvez com um sorrisinho desconfiado. Imagine-se manuseando zimbro, nzafétida e garum, aquele famoso molho de peixe fermentado que tinha um cheiro tão forte que historiadores ainda discutem se ele era apreciado por gosto ou pelo desafio de sobreviver ao odor. Você quase pode sentir o aroma intenso da cozinha romana, misturado com o leve toque amargo das ervas frescas que vinham de jardins imperiais, cultivados com um cuidado quase obsessivo. Você percebe como o camelo, apesar de parecer uma escolha exótica, era um símbolo de status e também um alimento prático nas regiões áridas do Império. Cozinheiros experientes sabiam que a carne de camelo tinha um sabor robusto e precisava de técnicas específicas para amaciar, marinando em vinagre e mel, ou cozinhando lentamente em potes de barro. Você quase ouve o som borbulhante do ensopado. No fogo brando, uma melodia que acalma e prepara para o próximo sabor. Nesse momento, você entende que as receitas não eram apenas fórmulas. Eram histórias passadas entre gerações, cada família com seu segredo e toque pessoal. É fascinante pensar que, mesmo com toda a tecnologia moderna, muito do que você sabe sobre cozinha ainda tem raízes nesses antigos textos romanos, com suas instruções detalhadas para capturar o melhor sabor. Você sente o contraste entre a rusticidade da carne de camelo e a delicadeza da preparação do peixe elétrico, dois extremos que os cozinheiros romanos combinavam com maestria. Esse contraste lembra um pouco as combinações improváveis que você talvez já tenha visto em restaurantes modernos, como chocolate com pimenta ou frutas com queijo azul. Enquanto você se deixa levar pela atmosfera da cozinha, percebe o papel social da comida naquele tempo. Banquetes não eram apenas para satisfazer o estômago, mas para demonstrar poder, riqueza e, claro, para entreter. O risco de experimentar ingredientes tão incomuns como o peixe elétrico adicionava uma pitada de emoção, quase como um jogo, para os convidados. O que seria melhor para causar inveja ou admiração? Você lembra de histórias de banquetes onde serviam pratos tão extravagantes que hoje seria difícil imaginar como preparar sem quebrar alguma regra de segurança alimentar. Historicamente, há debates sobre a frequência com que esses pratos exóticos eram realmente consumidos ou se serviam mais para impressionar do que para alimentar. O cheiro do peixe elétrico, a textura firme da carne de camelo e o gosto marcante dos temperos se misturam na sua imaginação, criando um mosaico sensorial que parece transportar você diretamente para a Roma antiga. E no meio dessa viagem, você encontra o humor leve dos romanos que sabiam rir das suas próprias excentricidades culinárias. Um lembrete confortável de que, no fundo, a comida sempre foi também uma fonte de prazer e diversão. Você está agora no coração da preparação final, onde os cozinheiros romanos se dedicam a transformar suas criações em verdadeiras obras-primas que vão além do paladar. Visualize a cena: panelas de bronze reluzentes, lenha estalando suavemente, enquanto os aromas das especiarias e das carnes exóticas se misturam no ar, criando uma sinfonia sensorial que parece ter sido feita para acalmar sua mente inquieta.
A delicadeza com que os chefes manejam cada ingrediente revela um respeito quase ritualístico pela comida, uma reverência que transcende o simples ato de cozinhar. Enquanto você observa, percebe que os romanos não se limitavam a preparar o alimento, eles criavam experiências. O camelo, com sua carne densa e sabor único, era muitas vezes combinado com frutas doces ou mel para equilibrar o paladar. Algo que lembra sobremesas contemporâneas onde o contraste agridoce faz toda a diferença. Você quase sente o toque do mel escorrendo lentamente, envolto no calor do prato, oferecendo conforto e sofisticação. Já o peixe elétrico, que poderia assustar até o cozinheiro mais destemido hoje em dia, era tratado com uma mistura de respeito e curiosidade científica. Você imagina os mestres da cozinha lidando com ele, talvez envolvendo suas nadadeiras em folhas para evitar choques e pensando em como preparar esse peixe raro para surpreender os convidados. Historiadores ainda discutem se o peixe elétrico era mais um ingrediente místico para impressionar ou realmente um prato consumido com frequência. A conversa suave entre os cozinheiros, misturada ao som do fogo e ao tilintar das ferramentas, cria um ambiente quase meditativo, como se você estivesse assistindo a uma dança silenciosa, onde cada movimento é cuidadosamente coreografado para o sucesso do banquete. Você se sente parte desse ritual, absorvendo cada detalhe, desde a escolha das ervas até a colocação meticulosa dos pratos na mesa. É fascinante pensar que essas práticas culinárias antigas influenciaram direta ou indiretamente a gastronomia que você conhece hoje. Por exemplo, a maneira como os romanos usavam o vinagre para amaciar a carne ecoa em muitas técnicas modernas de marinadas. Você percebe que, mesmo com a distância de 2000 anos, a conexão entre você e esses cozinheiros permanece viva, um testemunho do poder universal da comida. Além do sabor e da apresentação, há também o aspecto social da comida. Os banquetes eram momentos para fortalecer alianças, contar histórias e até negociar acordos importantes. Você quase pode ouvir as risadas e os murmúrios animados enquanto os convidados saboreiam pratos que hoje parecem saídos de um livro de fantasia. E claro, você não deixa de pensar no senso de humor sutil presente nessas reuniões. Um lembrete de que até as civilizações mais sérias sabiam relaxar e aproveitar a vida. Enquanto a noite avança, você se sente mais calmo, mais conectado a esse passado distante e exótico. Os sabores, os cheiros e as histórias se entrelaçam em uma tapeçaria que acalma sua mente e suaviza seu corpo, preparando você para um sono tranquilo e profundo. A cozinha romana, com seus camelos e peixes elétricos, tornou-se não apenas um cenário histórico, mas um refúgio para sua imaginação cansada. Você já está quase no fim desta jornada pelo fascinante universo da cozinha romana, onde cada detalhe dos camelos e peixes elétricos revela um mundo tão rico quanto inesperado. Agora, imagine-se nos bastidores finais do banquete, onde o trabalho pesado deu lugar aos pequenos toques que fazem toda a diferença, desde a disposição dos pratos até as últimas pitadas de especiarias exóticas, feitas para impressionar e acalmar ao mesmo tempo. Aqui, o silêncio se instala momentaneamente na cozinha, quebrado apenas pelo som suave da brisa que entra pelas janelas abertas, trazendo um frescor natural que ajuda a equilibrar os aromas intensos das iguarias preparadas. Você sente uma espécie de pausa contemplativa no ar, como se os cozinheiros e seus convidados soubessem que estavam prestes a experimentar algo único, um encontro entre o mundano e o extraordinário. Uma curiosidade que poucos conhecem é que, além de camelos e peixes elétricos, os romanos adoravam usar ingredientes menos convencionais, como flores comestíveis e frutas cítricas importadas de terras distantes. Essa mistura de sabores
muitas vezes sutis e inesperados, criava uma experiência sensorial que surpreendia e agradava ao mesmo tempo. Algo que, você percebe, ainda hoje é a base da alta gastronomia. Historiadores continuam debatendo até que ponto esses ingredientes exóticos eram um luxo exclusivo dos mais ricos, ou parte do cotidiano de algumas regiões específicas do Império Romano. Você, por sua vez, observa a cozinha como um espelho da sociedade, onde o que se come revela muito sobre quem se é, e as escolhas gastronômicas têm um peso social e cultural. À medida que o banquete se desenrola, você percebe que a comida, além de nutrir, tem o poder de unir as pessoas, de contar histórias e de criar memórias duradouras. Cada prato servido é uma peça desse grande mosaico humano, uma forma de expressão tão poderosa quanto a linguagem falada. E nessa noite calma, você sente que fez parte dessa troca silenciosa, mesmo a milhares de anos de distância. Agora, enquanto o fogo se apaga lentamente, a cozinha romana se aquieta e o crepitar da lenha dá lugar a um silêncio reconfortante. Você se imagina descansando ao lado dos cozinheiros, sentindo a serenidade daquele momento, envolto pelos aromas que ainda flutuam no ar e pelo calor suave que lentamente desvanece. Respire fundo, deixe que a calma dessa história envolva seu corpo e mente e permita-se relaxar completamente. O passado e o presente se encontram aqui, em uma história que espero tenha trazido um pouco de paz e curiosidade para sua noite. Agora, deixe que o sono chegue devagar, como a brisa que acaricia as folhas lá fora, levando embora as preocupações do dia e abrindo espaço para sonhos tranquilos. Agora que a cozinha romana silenciou e o banquete terminou, sinta a tranquilidade se espalhar pelo seu corpo. Cada respiração é suave e lenta, como uma onda gentil, que te leva para mais perto do descanso. Imagine-se em um lugar tranquilo, talvez um jardim à noite, onde a luz da lua ilumina suavemente as folhas, e o som distante de um riacho murmura, uma canção de ninar. O ar está fresco, mas não frio, envolvendo você como um abraço acolhedor. Deixe que seus pensamentos desacelerem, deslizando suavemente por memórias serenas e imagens reconfortantes. Nada precisa ser resolvido agora. Apenas permita que a paz tome conta de você, como se fosse um cobertor macio em uma noite calma. Sinta a segurança desse momento, onde nada pode te perturbar, e tudo está exatamente como deve estar. Permaneça nesse espaço por alguns instantes, sentindo a conexão entre seu corpo e o mundo ao seu redor, ouvindo o silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. Que essa calma te acompanhe durante toda a noite, levando você a um sono profundo, cheio de sonhos leves e restauradores. Boa noite e até a próxima conversa, onde novas histórias irão suavemente embalar seus pensamentos.